A gente não parava de ouvir foguete, era bomba, era bou, 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 bou. A gente via por cima, bombas cruzando o céu e caindo atrás, então não era uma bomba de frente. Como se pode tratar professor daquele jeito, com bomba daquele modo? E onde está a coragem de soldados acompanhar um governador louco? Havia uma tristeza que planava naquele ambiente, que de alguma maneira já anunciava que aquele dia não seria um dia bom para nossa vida. E a palavra do governo é uma só: não retira o projeto. Protege o olho. Volta, volta, volta! Volta! Já em fevereiro de 2015, o governo tentou, com um conjunto de medidas, aprovar aquilo que ficou conhecido como tratoraço. Ele pretendia estabelecer uma série de mudanças que atacava fortemente muitos direitos dos servidores públicos do Estado do Paraná, dentre outras ações no que diz respeito à taxação de impostos e tudo mais. A partir de outubro de 2014, quando o governo passa concretamente a estabelecer cortes no orçamento das verbas de custeio das universidades, quando o governo passa a suprimir e restringir direitos conquistados historicamente, essa categoria vai acumulando forças para, de forma organizada, reagir como ocorreu nas greves de fevereiro e abril de 2015, contra os desmandos do governo estadual. Da primeira ocupação da Assembleia, nesses dias de fevereiro, quando eu senti que toda a situação estava indo por água abaixo, que a gente iria perder, quando os professores, num ato de bravura, conseguiram adentrar ao plenário da Assembleia Legislativa. No dia 22 de abril, retomamos a greve, uma vez que o governo, que havia se comprometido a não mexer no projeto Paraná Previdência, o fez, sem ouvir os servidores públicos do Estado, em especial os servidores das universidades. O projeto de lei 252, ele atacava o direito do trabalhador, que é a garantia de que o seu fundo de previdência não fosse saqueado pelo governo. Então, isso nos motivou a nos mobilizarmos agora no mês de abril, porque o governo cessou as negociações quando ele aprova regime de urgência para aprovação desse projeto. Bom, a imagem do dia 27, ou do estilo do dia 29, do dia 27, é uma imagem de um Estado arbitrário e que nega todas as lógicas de um Estado democrático de direito. O volume de policiais empregados naquele dia, ele assustava a qualquer pessoa. Mesmo coletivamente, nós estávamos ali em alguns milhares de pessoas,
você se sentia frágil e individualizado diante do aparato militar que se estruturou pelo Estado naquele momento. O que a gente sentiu naquele momento foi, nós não podemos nos calar. A gente tem que entrar nessa Assembleia porque a Assembleia é a casa do povo. E nós já temos muitas leis desrespeitadas aqui. Você tá parado, você tá vendo todo mundo correndo e a bomba vindo, você sem escutar nada, só aquele pi no ouvido. Mesmo no dia 27, era absolutamente perceptível o que ocorreria, a violência que ocorreu no dia 29. A única dúvida que eu tinha naquele momento era saber se aquela violência ocorreria na terça, na quarta ou na quinta-feira, mas ela era inevitável em razão da forma como o espaço público foi ocupado pelas forças militares. Qualquer pessoa presente naquele lugar sentia a iminência do confronto, do massacre que acabou acontecendo no dia 29. Eu não estava acreditando que os nossos governantes, né, os nossos representantes, eles iriam deixar aquilo que estava anunciado acontecer. E eu achei que iria ter intervenção do governo federal e realmente depois a gente ficou sabendo que alguns senadores, né, vieram para tentar evitar esse confronto, que na verdade não foi um confronto, foi um massacre. A votação iria acontecer e que na votação sabíamos que a chance de ganhar, de o projeto não ser aprovado, era muito pequena. Mas mesmo assim nós estávamos lá para manifestar nosso desagrado. Ah, é troca de vocês? Se livrar, hein? Não vão precisar bater em professor. Foi no primeiro dia que a gente ficou acampado, de segunda para terça, em que a PP deixou seu carro de som em frente à Alep, e era 2h30 da madrugada, a gente foi acordado pelo BOP, que estava tentando retirar o carro de som. A gente foi, todo mundo chamou o pessoal, deitamos no asfalto, a polícia chegou, o choque, jogaram a pimenta na nossa cara, nós deitamos todos no asfalto, demos os braços e eles jogaram a pimenta e foram retirando um por um. E os policiais, durante a noite, abriram as barracas e jogaram spray de pimenta dentro das barracas e fecharam depois, com muitas pessoas dormindo ainda. Então eles tinham começado a fazer a mobilização daquelas grades de ferro e, ao mesmo tempo, enquanto alguns manifestantes acordaram no acampamento para ir perguntar o que estava acontecendo, alguns policiais foram dentro do acampamento e fizeram isso nas barracas.
percebia um clima assim, muito tenso. E cada momento que passava, cada hora que passava, chegando mais policiais do BOPE, fazendo mais fileiras de barreiras de contenção. Então, a cada hora ficava mais tenso ainda. Naquele momento em que o helicóptero, a 1h da tarde, planou sobre aquelas barracas, jogando da forma mais violenta e truculenta possível aquele monte de barraca para o ar, já demonstrava que o Estado, e em particular o ditador Beto Richa, ia emplacar sobre nossa cabeça o desespero, a angústia, tudo aquilo que nós só havíamos conhecido sobre ditadura nos livros didáticos ou nos livros de história. Eu vi os agentes penitenciários abraçados, de braços dados, tentando segurar a tropa. Muitos deles muito jovens, mais jovens talvez que meus filhos, e tentando nos proteger. Nos proteger do quê? De uma ação criminosa, de um cenário de guerra, de uma ação desmedida da polícia militar, que nos pareceu naquele momento descontrolada. Foi um momento bastante difícil para mim e também os meus alunos na linha de frente. Nosso desespero era esse, nossos alunos jovens ali segurando aquela ação homicida. Existiam pessoas que estavam bem na frente, que nunca viveram uma coisa dessa. E o que me traumatizou foi ver esse bando de pessoas, e não era nenhuma nem duas, não eram só meninas, não eram só homens ou mulheres, gente nova ou gente idosa. Eu vi muita gente chorando lá, muita gente desesperada com o que estava acontecendo. Então esse foi uma coisa que dificultou o meu sono essa noite. A segunda coisa foi a insistência que eles tiveram em manter aquele confronto. Manter o confronto, eu acho que até é uma palavra perigosa, né? Um confronto, não aconteceu um confronto, houve quase uma chacina em relação a todo mundo que estava lá. Quando a gente chegou, a gente viu o desespero que a família da gente estava com a quantidade de bombas que foram soltas em cima dos servidores e dos professores. Balas, 3, 4 tipos de balas de borracha, um aparato altamente tecnificado para dispersão, para combater, e com endereço que eram os professores. A maioria se refugiou debaixo das árvores e o helicóptero da polícia veio e jogou bombas nas árvores. E nós tivemos que recuar, e a impressão que eu fiquei naquele momento é que para aquele governo, ele não só não nos queria dentro da Assembleia, ele não nos queria em frente à Assembleia, ele não nos queria no centro cívico, ele não nos queria debaixo das árvores, ele simplesmente não queria que nós existíssemos. Isso foi agressivo e desproporcional.
fato que no momento que as pessoas já haviam dispersado significativamente, o helicóptero continuava a lançar bombas no meio da multidão que já estava um certo distanciamento já da Assembleia. Então, do ponto de vista do trabalho que a polícia ali estava fazendo de repressão e cerco da Assembleia, aquilo não representava nenhum perigo ou ameaça. Quando começou a bomba caiu do meu lado e eu não estava lá na frente. Então, assim, o que mais me impactou foi pensar que, normalmente, nesses momentos, as pessoas que vão levar a bomba, que vão levar spray, que vão levar porrada, é quem está próximo do policial. E eu estava, no mínimo, a 300 metros de qualquer policial, de frente, de qualquer lado. E, ao meu lado, teve bomba. Era o momento daquelas bombas caindo na nossa cabeça. Eu não fiquei no momento do fronte, naquele momento imediato, eu fiquei numa fase intermediária daquela ocupação. E durante a minha corrida, eu vi uma bomba cair nas costas de um professor. Liguei a câmera para filmar, começou a cair, eu virei e saí em direção ao Tribunal de Contas, em direção ao Matheus Leme, o mais rápido possível, porque eu já não enxergava mais nada, estava chorando, e de repente eu paro no meio paro porque eu não conseguia mais correr, né? Tinha que sentar em algum lugar, muita gente tentando me ajudar. Tem uma senhora ajoelhada rezando. Polícia vai prender o Beto Richa! 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 Para servir a população. Olho fechado. Passa o olho fechado. Me dá mais vinagre, por favor. Olho fechado, passa o olho fechado. Segura aí, pessoal. Segura aqui, pessoal. Vamos fazer a resistência aqui na praça. Vamos fazer a resistência aqui na praça. Sem a... Ei! Ei! Senta na rua! Senta na rua! Para de jogar bola! A ambulância perto do caminhão, gente! A ambulância perto do caminhão, gente! A ambulância perto do caminhão! A gente não parou para pensar, mas aquele armamento que estava lá foi pago com dinheiro público. Quer dizer, o nosso dinheiro sendo nosso imposto, o nosso dinheiro sendo devolvido para nós em forma de bombas e de gás. Tinham espectadores nos prédios, acho que um prédio anexo à Assembleia, que pareciam estar ali de camarote, observando tudo. O gás não chegava até eles, então eles não foram atingidos, mas eles viam tudo aquilo. Aquilo me deu tristeza, porque era gente vendo gente massacrada. Se a sociedade aceita a violência, em algum momento, algum ditador, como no caso do nosso excelentíssimo governador, né, vai usar alguma justificativa para usar a violência que foi usada contra os professores, os funcionários públicos, servidores públicos lá na Praça da Assembleia Legislativa. Quando nós chegamos no local pela primeira vez, o que me impressionou foi a imensa desproporcionalidade da força. Todo aquele aparato policial, não só de polícia convencional, como também tropa de choque,
helicópteros, drones sobrevoando, nós sob vigilância constante, inclusive com policiais à paisana infiltrados. Então nós já pressentíamos que a pressão seria muito grande. Eu tive a oportunidade de socorrer 8 colegas fazendo curativos. Eu levei o meu kit medicamentos, o pessoal até dava risada, e eu dizia que não, que aquele dia ia ser difícil para nós. Eu sofri um ferimento também aqui, de bala de borracha durante o confronto. Uma bomba também estourou no meu pé, não causando lesões porque eu estava de bota, mas quanto ao ferimento foi um pouco profundo porque foi atirado a curta distância e foi direto, não foi de raspão, foi um tiro frontal mesmo, pelas costas, é claro. E acabou me ferindo, que eu não consegui mais prosseguir no nosso movimento. Algumas lembranças do conflito, então, cápsulas de calibre 12, disparando bolas de borracha. Eu fui ferido 3 vezes, recebi 3 tiros de bala de borracha. Aqui nós temos algumas das granadas de gás lacrimogêneo que foram lançadas, inclusive de cima do helicóptero. Em frente à tropa de choque, desarmada, sem nenhuma arma, nem nada que pudesse colocar em risco uma pessoa, e a tropa avança e covardemente pega essa professora e joga ela para trás, como se joga um objeto. Eu lembro que no meio dessa fumaça, assim, eu só conseguia ver algumas pessoas no chão e algumas pessoas gritando. Só lembro de grito e algumas pessoas no chão. E tentando ir mais para frente, avançando para essa ocupação. Só que no meio do caminho eu encontrei algumas pessoas, né, essas pessoas caídas no chão, e fui ajudar. Uma delas era um senhor que eu lembro muito bem que ele estava caído no chão e ele tinha recebido alguns tiros de borracha na perna, né, ou era bomba talvez, uns tirasse na perna. Eu fui ajudar esse senhor a levantar e a gente sair daquela muvuca que estava ali. Então eu fui uma das pessoas que me escondi na prefeitura municipal, e lá eu pude ver como se fosse uma cena de guerra mesmo, com a chegada das pessoas que tentavam se socorrer naquele local, né? Então pessoas com o rosto todo sangrando, pessoas que vinham mancando porque estavam atingidos nas pernas, pessoas que não tinham nenhuma lesão aparentemente, mas que estavam em estado de choque, pessoas desmaiadas, e a gente tentando ali acudi-las, né? Eu dormi, quando eu deitei na cama, eu escutava o barulho das bombas. Eu acho que foi todo mundo que estava lá escutou. Cara, eu deitei na cama e escutava bom, 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 como se fosse um tambor, cara. E daí eu tentava dormir, eu lembrava do rosto das pessoas gritando, saindo correndo. Eu lembro de um senhor que passou comigo com o rosto inteiro ensanguentado. Senta na rua! Senta na rua! Para de jogar bola! Ambulância aqui perto do caminhão, gente! Ambulância perto do caminhão, gente! Ambulância perto do caminhão! Ambulância perto do caminhão, por favor! Atenção! Policiais, parem que tem gente ferida! Parem que tem... Vocês vão ser responsabilizados! Tem botijão de gás aqui, camada! Pessoal, policiais, parem! Tem botijão de gás aqui! Chega de bomba! Todo mundo se unindo aí! Senta na rua, pessoal! Senta na rua! Nos respeitem!
fico pensando quem vai pagar tudo isso. Os cidadãos paranaenses estão pagando todo esse aparato policial para que nós, professores, servidores públicos, estejamos lá passando por essa situação de massacre. Meu avô já participou, em 1988, da violência vivida contra os professores por parte do governo Álvaro Dias, do PSDB, que acabou também machucando uma série de servidores, professores, o qual meu avô também estava lá, e agora, 27 anos depois, eu, neto, professor também na universidade, acabo tendo que vivenciar esse nível de violência profundamente. Então, você vê professores sendo carregados, alunos sendo carregados, machucados, com sangue, com escoriações e tudo mais, foi algo que marcou profundamente a minha existência enquanto pessoa e enquanto profissional. Trabalhando com disciplinas políticas educacionais, sociologia, filosofia, onde com os meus alunos eu trabalho isso na teoria, discutindo modelos de Estado, discutindo modelos de educação, e de repente tudo aquilo parece que cai por terra, porque quando nós falamos de uma gestão democrática, lá nós caímos numa gestão centralizadora, ditatorial. Revoltado pela falta de compreensão, de sensibilidade de um governo opressor e com clara tendência, correndo o risco talvez de estar exagerado, mas de fascista, repressor, fascista, e que não reconheceu os nossos direitos de cidadão, de professores e de cidadão, e que nos apunhalou pelas costas, não nos deu o direito de debater a questão, de discutir, e que também impediu exercer o nosso direito e roubou a nossa aposentadoria. Ele está nos lesando profundamente o futuro da nossa sobrevivência como professores e da educação do Paraná. Quando a gente entende segurança pública apenas como repressão, o resultado é esse. Quem perde é a democracia. Porque a gente não pode entender que segurança pública tem que agir somente quando a situação se acirra. A ideia da segurança pública tem que diminuir o conflito, evitar que o conflito aconteça. E não simplesmente agir no trabalho de repressão, como foi o que aconteceu. Eu fico me questionando assim, se já estão querendo tirar o dinheiro da Previdência, que não é um dinheiro que é chamado de dinheiro público, que é um dinheiro que é nosso, privado, que outros direitos estão querendo me tirar? Eu fico questionando assim, nessa semana agora saiu que as pessoas não vão poder mais gozar suas licenças, então daqui a pouco a gente já não recebeu as férias, como era de direito, que outros direitos sociais que nos querem tirar? Se as pessoas não têm o direito de ocupar a praça pública, não têm sequer o direito de entrar numa Assembleia Legislativa, então a gente começa a perceber que aquilo que é o seu direito de cidadania começa a ser tolhido e a ser cerceado. E o Estado Democrático de Direito é composto por 3 esferas, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E nesse momento uma única pessoa domina esses 3 segmentos. Domina porque faz uso da influência e do poder econômico para garantir aquilo que se quer que faça. E os cidadãos nesse momento ficam alijados desse processo, ficam à margem desse processo porque a autoridade passa a ser exercida por um único sujeito. No governo do estado do Paraná acontece uma situação que é muito comum em todo e qualquer governo de exceção. O legislativo, o judiciário estão controlados pelo executivo. E o dito quarto poder, que seria uma possibilidade de contraponto a esses 3 poderes unificados, acaba também sendo cooptado, seja por verba de publicidade, seja por interesses políticos escusos, que fazem com que grande parte da mídia paranaense, para não dizer toda a grande mídia paranaense, faça uma cobertura alinhada aos posicionamentos do governo. Desde a reeleição em 2014, o governo Richa contou com o apoio incondicional da grande maioria da mídia do Paraná. E o massacre de 29 de abril, que foi orquestrado pelo governo com apoio dos poderes institucionais, também contou com o apoio da mídia. E no Paraná, tão grave
quanto em outros estados da União, vários canais de rádio, TV, são controlados por aliados e até cargos comissionados do governo do estado. Imagine como é a cobertura se considerar esta aliança. Não por acaso, é possível encontrar o governador combinando entrevista com o apresentador de TV, onde o próprio apresentador elogia o governador. Cara, foi excelente. Isso não é mídia que se possa falar em pluralidade e jornalismo. O sindicalismo está sendo criminalizado no país por pessoas que não têm a mínima noção, comprometimento ou vontade de estabelecer um Estado, de manter o Estado democrático. E a gente vê isso cotidianamente. Eu tenho a nítida sensação de que aquilo que chamam de Estado de Direito, aquilo que caracteriza a democracia, que é a existência do contraditório, se esvaiu. Então, a partir daí, acho que a gente tem que repensar o que é a universidade, repensar o próprio papel da universidade, né? Porque pela forma como a coisa está sendo conduzida, né? Fica muito claro o desrespeito completo com o professor, né? Com a rede, com as universidades. Então, acho que cabe também, né, aos professores, né, os servidores da educação, pensar o papel da educação e, ao mesmo tempo, pensar, né, quais são essas relações que se dão, que vem se dando, tem se dado, né, dentro da própria universidade, seja aqui em Ponta Grossa, seja lá em Londrina, seja em Maringá. Né? Eu penso que nós estamos vivendo numa universidade pública que se diz gratuita, universal e de qualidade, onde nós temos uma reitoria e temos um secretário de Ciência e Tecnologia que lutam, ao que parece, contra os interesses dos funcionários dessa universidade. Para além dessa violência que nós vivenciamos ontem, dentro da universidade parece que nós temos inimigos. Ou, melhor ainda, parece que nós que lutamos pelo coletivo, nós que lutamos por todos, estamos sendo vitimizados como meliantes, ou como grevistas, ou como baderneiros. A universidade ela tem que lutar, né? Ela tem que demonstrar sua indignação, né? Oficialmente, assim, no sentido de mostrar que ela não vai silenciar frente ao seu próprio desmonte. Entendo que hoje nós vivemos um momento no estado do Paraná que, mais importante do que resgatar a nossa dignidade em relação à Previdência, o principal papel que nós temos hoje no estado do Paraná é construir uma radicalidade democrática de modo a retirar desse estado o estado de sítio não declarado que o governo Beto Richa fez. E desse modo construirmos uma perspectiva que valorize o Estado democrático de direito, que é o que hoje mais nos pesa sobre os ombros. Não deixar cair no esquecimento. Se nós lutamos ali, porque aquilo foi uma luta, se nós estávamos ali para lutar pela manifestação dos nossos direitos, pela manifestação contrária àquilo que arbitrariamente estava sendo votado, nós precisamos relembrar isso para sempre. A população paranaense está ameaçada. A gente tem que lutar muito, e quando eu falo lutar muito, é lutar muito para que a gente consiga mudar alguma coisa. E mesmo esse lutar muito, esse desejo gigantesco de mudar, né, mudar alguma coisa, ainda assim é pequeno frente à capacidade que a gente tem de mudar as coisas. E se precisar, nós realmente estaremos lá na primeira fila para dizer que nós não aceitamos, não concordamos e não esquecemos o que aconteceu nesse dia 29 de abril de 2015 no Centro Cívico do Estado do Paraná. Com gás lacrimogênio, com spray de pimenta. Tudo isso a mando do senhor Francisquinho, secretário de Segurança Pública, a mando do senhor governador desse estado, Beto Richa, que não tem coragem de vir aqui e falar com a gente, se esconde lá no chapéu do pensador para falar com a imprensa e dizer mentiras a respeito do sindicato da categoria e de toda a categoria, e além disso nos ameaçar e nos afrontar. É isso que o governador fez ontem, é isso que ele sabe fazer muito bem.
porque dialogar com as categorias, fazer o papel do governador. covarde contra nobre ofício, sangue das luzes correndo no chão. Dedica-se à vida prestando serviço, saber dissolvido, se fazer cidadão. Palavras nos faltam para externar o choro, sincera e profunda a dor que marcou. Vozes caladas ao cantar o coro, um fogo tirano que a alma queimou. Cidade sangrou, missão continua, dignidade foi violentada. A voz continua, solta na rua, massacre a data pra ser lembrada. 20 mil vozes seguindo a canção, eu tô na luta com o livro na mão. Bombas me assustam, balas e canhão, mas eu tô na rua. A diferença em relação ao fim dos anos 80 para esse massacre de 29 de abril de 2015 foi que muitas pessoas estavam carregando suas câmeras e fizeram vídeos, fizeram fotografias, fizeram relatos, e esses relatos, esses registros circulam hoje pela web, dando acesso a uma dimensão dessa barbárie do governo do Estado que a gente não teve lá no fim dos anos 80. Então, nesse sentido, a gente ficou muito menos refém de uma única versão chapa branca de uma mídia oficial paga por verba de publicidade do governo do Estado. Faz 3 anos que eu participo do Lente Quente e já fui muitas vezes a campo para cobrir, mas nunca um cenário de guerra como esse. Eu acho que isso vai agregar muito na minha formação como experiência e como vida, porque o que a gente sofreu lá foi triste. O silêncio antes de começar a guerra mesmo foi complicado, era um clima de muita tensão. Eu via meus colegas aqui, meus professores, já cobrindo o rosto com lenço, com camiseta. Aquilo foi muito tenso, antes de começar. Eu acho que foi o silêncio que mais me deu medo na vida, assim, porque a perspectiva não era nada boa. E eu vinha acompanhando a crise na educação mesmo, vinha fotografando desde que começou a primeira greve, já tinha ido para Curitiba e tal. E tinha ido na terça, já tinha voltado com gás de pimenta, já tinha sofrido com gás de pimenta e tal. E na quarta-feira a expectativa era muito grande por causa do trabalho que a gente ia realizar. Como eu vinha acompanhando desde o começo, eu cheguei em Curitiba meio com uma crise de identidade, porque eu queria estar militando ao lado dos professores por entender a causa deles, mas eu também queria fazer um bom trabalho. Eu estava ali como fotógrafo também, e existiu um momento chave, que foi quando eu decidi que eu estava ali para fotografar, né? Eu estava ali como imprensa, que foi quando um professor chegou e falou para mim, não participe dessas rodas de conversa dos manifestantes, né? Fique alheio, porque aqui você está como imprensa, você tem que se concentrar no teu trabalho, senão você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. E foi a partir daí então que me deu estalo. Eu falei, eu preciso fotografar, eu preciso me posicionar bem, eu preciso entender o que está se passando, porque a minha forma de militância vai ser denunciando, vai ser
mostrando algo que as outras pessoas não teriam a chance de ver. E foi assim que eu comecei meu trabalho. Eu fui correndo para os lugares que eu achei que seria melhor, e a minha estratégia era olhar para as pessoas e ver o lugar que elas estavam mais tensas. E eu sabia que onde eu encontrasse as pessoas mais tensas, ali seria a chance maior de começar o conflito, de começar o massacre, de explodir aquela bomba relógio a qualquer momento. E de fato foi isso que aconteceu. Eu consegui algumas imagens do início mesmo do massacre, onde os professores tentaram ultrapassar as barreiras, e aí a polícia já veio para cima com as bombas, com o gás, já conseguiu o que queria, que era a dispersão, mas continuou o massacre, continuou jogando bomba. A dispersão já tinha acontecido, já não tinha mais ninguém invadindo, mas a polícia continuou, e eu tinha que continuar o meu trabalho. E foi aí que eu fui avançando cada vez mais, né? Fui ganhando o território do choque, os manifestantes voltavam, mas eu resistia, eu ia para frente até o momento que eu consegui entrar no meio do choque. Eu fiquei junto do caminhão no choque, fiquei junto da barreira principal do choque, e ali eu vi o tamanho da loucura do secretário de Estado, o tamanho da irresponsabilidade o tamanho da responsabilidade que o governador não quis tomar para si, que era dele. Que às vezes eu pensava, eu podia estar lá tirando foto naquela cena bem lá na frente, mas eu tive medo, então eu voltava para trás, recuava bastante. E nessas recuadas e vindas, você encontrava às vezes os colegas do curso, do projeto, e a gente sempre tinha e quando encontrava a gente corria, opa, tá tudo bem? Você tá tranquilo, quer água, quer remédio, tentando ajudar em si os colegas. Eu acho que uma das melhores coisas assim que eu posso resgatar foi uma compaixão e uma empatia da classe, assim, da classe trabalhadora. Quando a gente via, a gente ainda não está inserido no mercado de trabalho, a gente é simples estudantes, estamos aprendendo a fazer foto, mas a gente via os fotógrafos da Gazeta do Povo, de outras agências grandes, Folha Press, né, às vezes até fotógrafos internacionais, e bastava você estar com uma câmera ou equipamento de foto ali e trocava aquele olhar, aquelas palavras, você está bem, aconteceu alguma coisa, né? Precisamos denunciar alguma coisa. Essa compaixão foi uma das poucas coisas boas assim que eu consigo lembrar. Eu fui encontrar o José a primeira vez dentro do tubo, perto da barricada que eles fizeram com compensado. Eu fui encontrar ele lá dentro. Eu olhei assim, a gente se encontrou lá dentro, opa, tudo bem? Tipo, não tinha o que falar. Perguntava se estava bem, oferecia água para os outros fotógrafos e tal. Mas os professores ajudaram a gente também, muito. O clima de ajuda ali foi incrível. Eu entendi que a fotografia, para mim, ganhou uma responsabilidade muito maior. Principalmente a fotografia de denúncia, né? No meio do conflito eu fui tendo essa concepção de que eu precisava denunciar, e a única ferramenta eficaz que eu tinha e que eu poderia fazer ali era a fotografia, era a minha forma de militância. Acho que no conjunto das fotos elas tinham o tamanho do que foi, sim, que foi o resultado daquela violência que a gente sofreu, que todo mundo sofreu. Elas tinham um peso maior do que qualquer outra foto que a gente já tirou, sabe? Essa questão da denúncia... Ah, sim, não fizeram nenhum trabalho parecido. A foto foi marcante, para aquele momento marcante. Acho que ele conseguiu representar bem o que a gente sofreu lá, que todo mundo sofreu lá.